Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Jó e vamos iniciar nessa tarde o capítulo de número 23. Jó deseja apresentar-se perante Deus. Respondeu, porém, Jó, dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A minha mão pesa sobre o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me enchegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Jó confia na misericórdia de Deus. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não. Ele antes me entenderia. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não estás. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. E se esconde à direita, não diviso. Porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como outro. Nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei o meu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da minha boca guardei mais do que a minha porção. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem comigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isso considero, temo-me dele. Porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desagarrado por causa das trevas, e nem encobriu o meu rosto com escuridão. Visto que o Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, porque os que conhecem não veem os seus dias. Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levantam o jumento, tornam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que, como um jumento monteses no deserto, saem a sua obra, madrugando para a presa. A campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio abraçam-se com as suas rochas. Ao orfãozinho arrancam dos peitos, e tomam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem roupa, e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes espremem o azeite,
pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhece os seus caminhos, e não permanece nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida para matar o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o queplux, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas, que de dia se marcaram. Não conhecem a luz, porque amanhã todos eles é como sombra da morte, pois sendo conhecidos, sente os pavores da sombra da morte. E ligeiro sobre a superfície das águas, maldita é a sua parte sobre a terra. Não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. A frígia estéril que não dá a luz, e a viúva não faz bem. Até os poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levantar, não há vida segura. Se Deus lhe dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se exaltam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os demais e cortados como as cabeças das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Bildade sustenta que o homem não pode justificar-se diante de Deus. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número as suas tropas? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um vermezinho. Jó responde Bildade, capítulo 26. Jó, porém, respondeu, dizendo, como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentastes o braço que não tinha vigor? Como acolheste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente fizeste saber a causa, assim como era? A quem proferistes palavras, e de quem é o Espírito que saiu de ti? Jó exalta o poder de Deus. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estremece a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas.
As colunas dos céus tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó sustenta sua integridade e sinceridade. E prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Vive Deus que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidades, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apeguei e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio o meu inimigo, e como perverso o que se levanta contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação. Deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinai-vos-ei acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já ouvistes, porque, pois vos desvaneçais na vossa vaidade? Esta, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e aparelhar roupas como lodo, eles as aparelhará, porém o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Edificará a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, pobre abre os seus olhos e nada terá. Pavores se apoderarão dele como águas, de noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental leva-o, e ele se vai, e varre-o com impento do seu lugar. E Deus lançará isso sobre ele, e não lhe poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um baterá palmas contra ele e assobiará, tirando-o do seu lugar. Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez nos curvamos diante da Tua santidade, ó Pai. Sabemos que podemos chegar diante de Ti pelo sangue de Jesus Cristo.
é pela tua graça, é pela tua bondade, é porque o Senhor, sendo o varão perfeito, o Cordeiro perfeito, está nos representando, ó Deus, tem parado por nós, e por isso que estamos aqui, ó Deus, por isso que podemos chegar com confiança diante de Ti, crendo que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está intercedendo por nós, e rogamos que o Senhor continua, Senhor, nos dando sabedoria e prudência, abençoando-nos nesta tarde, guardando de todos os males, ó Pai, dando saúde ao nosso físico, alma e espírito, a bênção do Senhor em cada lar, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Recompense a cada um por ter parado e ouvido a Tua palavra, esta palavra de vida, esta palavra de cura, esta palavra de salvação, de libertação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.